Olá, amigos, tudo bem? Bem, eu espero que sim. Bem, meus amigos, vamos falar aqui um pouco hoje, nessa conversa de agora, sobre os reentrantes, né? Se isso de fato pode ocorrer, se isso existe e o que tudo isso significa. Bem, gente, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, obrigado. Quero informar vocês que a nossa visão aqui é sempre voltada para a doutrina espírita, não espiritualista, mas sim espírita, voltada para os ensinamentos dos espíritos, por esse homem aí que vocês estão vendo, que foi Allan Kardec, que fez esse trabalho, que acabou surgindo, por assim dizer, essa religião. Bem, se entrarmos no mérito da questão, de como tudo isso ocorreu e como tudo se iniciou, porque quem é espírita deve saber de como tudo começou essa religião, né? Bem, então vamos lá falar sobre as coisas que eu tenho tomado conhecimento, principalmente na internet e etc e tal. Nós vamos ter que falar aqui, querendo ou não, sobre o processo reencarnatório de um espírito, como tudo ocorre, ok? Porque essa opiniões que alguns têm sobre reentrante é a seguinte. Alguns estão especulando que o ser humano, encarnado, claro, o homem ou a mulher, ok? Em determinado momento da sua vida pode acontecer do espírito sair para outro espírito entrar e dar continuidade àquela vida, daquele ser, por motivos que eles especulam que seja para fazer evoluir a população humana, para progredir, para ajudar. Bem, vou botar alguns pontos aqui, o qual vai de contra, e na minha visão é uma informação mentirosa e negativa. Vamos lá. Segundo a informação que temos da doutrina espírita, como se faz o processo reencarnatório? Qual é o momento que nós, espíritos, né, entramos no corpo, né, do ser humano? Quando isso se dá e de que forma se dá? Vamos lá. Eu vou ter que falar sobre a nossa composição, por assim dizer. Não tem jeito. Então vamos lá. Nós somos espíritos. O que é o espírito? Bem, o espírito é uma centelha com consciência de existir e conhecimento do seu eu. Ele sabe que ele existe, ele sabe que ele pode fazer coisas, né? Tem a liberdade de agir. Isso é um espírito. Então, como se processa para ele reencarnar, entrar num corpo, né, no ser humano, nascer aqui na Terra? Nós, espíritos, temos uma substância que nos envolve. Essa substância, ela é semimaterial. O nome dessa substância é perispírito, ou seja, é uma roupa que nos veste, ok? Então nós, espíritos, estamos dentro de um perispírito. O que ocorre? Que perispírito é esse? De onde veio esse perispírito? De onde veio essa roupa, por assim dizer? Bem, o perispírito, ele é formado por substâncias materiais e semimateriais, energéticas, do planeta que iremos habitar. Então, o perispírito varia de acordo com o planeta que formos habitar. O perispírito do planeta Terra, né, que formam os espíritos do planeta Terra, não é o mesmo perispírito daqueles que habitam outro planeta qualquer. Vamos botar Marte, por exemplo. Se lá houver a reencarnação, o perispírito daqueles espíritos é diferente
do perispírito dos espíritos que estão na Terra. Conseguimos entender até aí? Então, claramente explicado está que o perispírito são substâncias retiradas do planeta que o ser for habitar. Como o espírito faz isso? Ele faz isso inconscientemente. Explica melhor esse inconscientemente. Os espíritos nos explicam o quê? Da mesma forma que nós aqui, vivos, seres humanos, respiramos sem forçarmos para que isso aconteça. Se percebemos que estamos respirando. Da mesma forma que o coração bate, sem percebermos como fazemos isso. Que os órgãos funcionam internamente, etc. e tal. Então, intuitivamente, nós espíritos retiramos daquele planeta as substâncias para formarmos o nosso perispírito. Ok? Por que isso? Porque é o perispírito que vai ser ligado ao corpo físico material. Ok? Porque se o espírito não tiver o perispírito, ele não consegue ter a sua ação sobre o corpo físico material, porque não são análogos, são substâncias completamente diferentes. O espírito, nós somos energia pura. E como nós, energia pura, poderíamos dar movimento a uma substância material? É impossível. A não ser que tenha um intermediário entre nós, a energia, e a matéria bruta propriamente dita. Ou seja, o perispírito. Entendemos disso. A necessidade do perispírito é esta. Ok? De permitir que o espírito possa nascer e ter as suas ações executadas no corpo físico bruto material. Então, nós, na espiritualidade do planeta Terra, todos os espíritos que estão ligados ao planeta Terra têm seu perispírito iguais, semelhantes, retirados do próprio substância do planeta, a parte energética e a parte material muito purificada. Ok? Aí tá, já sabemos que nós espíritos estamos dentro de um perispírito. Ponto. Como é feito esse processo da reencarnação do espírito? Então vamos lá. Você está na pátria espiritual, aguardando a sua reencarnação. Uma reencarnação que foi programada por você e com as pessoas envolvidas diretamente contigo, por necessidades evolutivas que já vêm de vidas anteriores. Ok? Então você está aguardando. Quando se aproxima o momento da sua reencarnação, que já está tudo programado, tu já sabe de quem vai ser filho e sob que condições, como vai ser teu corpo, já sabe de tudo. Então, olha bem que momento é esse. Quando já está tudo programado, o casal, o homem e a mulher, aqui, vão para o seu ato sexual. E nesse momento, então, o espermatozoide do homem encontra o óvulo da mulher. Mas vocês entenderam esse ponto, deixa eu voltar a uma parte principal. Antes da concepção, dessa concepção do ato sexual do homem com a mulher, antes disso, por alguns meses antes disso ocorrer, o espírito já sabe onde vai nascer, já sabe qual vai ser a data, já sabe de tudo. Ele começa a fazer a diminuição do tamanho do seu perispírito. Deu para entender, né? Então ele se auto-hipnotiza, por assim dizer, com auxílio dos outros espíritos trabalhadores nesse processo reencarnatório, para auxiliá-lo, para que ele vá, aos poucos, perdendo um pouco da consciência de si mesmo, para diminuir o seu tamanho do seu perispírito. Não o tamanho do espírito, mas sim do perispírito. Ok? Então ele vai se concentrando e perdendo um pouco da sua consciência. Isso leva alguns meses. Ok? Então no ato, vamos agora no ato da concepção, no momento em que o espermatozoide penetra no óvulo, né, o espírito que vai habitar aquele corpo já está com um perispírito muito pequenino.
muito pequenino, ok? E é nesse momento da concepção que os engenheiros, os espíritos trabalhadores, né, nesse processo reencarnatório, fazem as ligações da célula do perispírito com a célula do corpo físico, célula por célula. Então, minha gente, nesse princípio, o espírito é ligado imediatamente. A única célula do homem com a única da mulher, que formam uma célula, nesse momento o perispírito já é ligado a essa célula. Esse processo é contínuo durante o período da gestação da mulher. Cada célula do corpo que se reproduz, elas são ligadas a cada célula do perispírito. Ok? Esse acompanhamento é feito pelos espíritos que trabalham nesse processo e leva os 9 meses que são necessários para que cada célula do corpo, ok, do perispírito sejam ligadas entre si. Olha o trabalho que dá para tudo isso ser feito. Então, com 9 meses, geralmente, essa criança vem à vida, nasce. Mas ela está em processo de crescimento, seu corpo físico. E juntamente com o seu corpo físico, o perispírito também vai crescendo. Ok? Então, essa ligação que vem sendo feita nesse corpo não para por aí. Segundo os espíritos, até 7 anos de idade, todas as células do perispírito estarão completamente ligadas àquele corpo daquela criança. Até 7 anos. Antes disso, somente algumas células do perispírito, que já estão todas ali, vamos supor que o perispírito tenha 200 células. O número é muito maior, ok? Mas vamos parar por aí, para a gente fazer uma analogia. Então, 200 células do perispírito. A criança, com até 9 meses, só estão ligadas a 10 células. Isso é uma analogia para entendermos. Porém, faltam 190 células para que sejam ligadas, ok? E a criança nasce com 10 células que estão ligadas. Mas a célula do corpo da criança vai aumentando a quantidade. E aquelas células que já existiam no perispírito, que já foi programado, pré-determinado, vão sendo ligadas uma a uma até os 7 anos. Ou seja, por isso que as crianças, geralmente, até antes dos 7 anos de idade, ela vive muito uma fantasia, porque o seu espírito e o perispírito não está completamente ligado ao corpo. Sendo assim, esse espírito tem a visão um pouco maior da vida espiritual. Elas conversam com espíritos, veem coisas que os adultos não veem. Não é uma regra, mas existem casos assim. Ok? Então, até 7 anos, os engenheiros estão ligando essas células principais na formação daquele corpo. A partir dos 7 anos de idade, todas as células já estão ligadas. Ok? É claro que existem casos que passam um pouco mais ou um pouco menos, mas elas já, geralmente, na maioria dos casos, já estão todas ligadas. Vocês observam que as crianças, a partir dessa idade, 7 anos, começam a perder aquelas visões que tinham, aquela conversação com espírito, com fantasma, que para ela é real, porque ela não está ligada completamente. Bem, enfim. Então, a partir dos 7 anos, elas perdem, as crianças, nós, perdemos essas percepções. E o ser desenvolve. Então, essa ligação nos acompanha por toda a vida. Perispírito e o corpo. Cada célula do perispírito está ligada no corpo. Vocês estão observando que não é um processo simples e comum. Não se trata de o espírito sair e o outro poder entrar a hora que quer. Nas manifestações mediúnicas que existem dentro da doutrina espírita e dentro do espiritualismo, que é candomblé, umbanda, quimbanda e por aí vai, o espírito não toma posse do outro corpo. Ele não entra no outro corpo. Isso é impossível. Ok? Ele fica ao lado dessa pessoa, desse médium, e se comunica mentalmente de espírito para espírito. E assim o médium
absorvendo essas informações, repassa essas informações do jeito que elas vêm. Ok? Então, essa falácia de entrantes, que em determinado tempo da sua vida acontece, do espírito, o espírito que passou por esse processo todo, lá desde o início da concepção do óvulo, né, com o espermatozoide, no momento da concepção da vida em si, esse processo todo, essa preparação toda, que não é um trabalho fácil, é um trabalho de engenheiros espirituais, vocês acham que a possibilidade de um ser humano, depois de adulto, o espírito simplesmente sair do corpo, desligar por completo e outro vir e se ligar com as células do corpo, sem compatibilidade alguma, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes, com uma composição energética completamente diferente, vocês acham que essa possibilidade existe? Ok? Então, é uma questão de conhecimento, é uma questão de estudo. É por isso que na doutrina espírita, a gente condena tanto o aborto, na idade que for, 1 semana, 2 semanas, não importa, porque está sempre impedido aquele espírito que já foi ligado àquele minúsculo corpo no momento da concepção, já tem um espírito ligado. E o aborto está impedindo que esse espírito venha para a vida. Estão impedindo que esse espírito venha para o seu progresso evolutivo. Ok? Por isso, meus irmãos, tem muitas pessoas que se dizem espíritas. Infelizmente, as pessoas perguntam: qual é a tua religião? Eu sou espírita. Vai lá no meu centro, a pessoa chega lá, estão batendo tambor, estão não sei o que, estão não sei o que lá. São espiritualistas. Fizeram essa confusão toda. Infelizmente, o bandista, que é do candomblé, da quimbanda, da umbanda, se dizem espíritas, coisa que não é verdade. Porque o espírita verdadeiro, ou melhor, não tem falso verdadeiro, mas o espírita que nasceu com Allan Kardec, né? Essa religião estuda a reencarnação, estuda o processo reencarnatório. Como é a vida do espírito? O que é o espírito? O que pode o espírito, o que não pode? O que deve, o que não deve? Como ele vive no universo? E por que o espírito está aqui encarnado? Então, é a única religião do planeta Terra que estuda esse processo reencarnatório. As outras não. Elas acreditam em espíritos? Sim, mas não são espíritas. São espiritualistas. Porque quem acredita no espírito ou na alma são espiritualistas. Porém, somente o espiritismo estuda a reencarnação. Ok? E o mais importante para o espírita, como alguns pensam e desconhecem a doutrina, sabem dos trabalhos que são feitos dentro de uma casa espírita, pensam que os espíritas apenas estudam esse processo. Olha, gente, não é isso. Os espíritas fazem o possível para praticar a caridade, para fazer o bem ao próximo. Paralelamente se faz o estudo, mas não necessariamente é o fator principal. O fator principal do espiritismo, na minha opinião, é a prática do bem, a prática da caridade. Raras casas espíritas, verdadeiramente espíritas, que tem muitas se dizendo espíritas, para ganhar dinheiro, para explorar. Isso sempre existiu, né, de hoje, e sempre vai existir, não só no espiritismo, mas em qualquer religião. Tem aqueles que fazem o bem e tem aqueles que tiram proveito desse suposto bem. Mas as casas espíritas sérias, elas sempre terão, a maioria, um departamento social. Esse departamento geralmente distribui cestas básicas, distribui remédios, medicamentos, fazem serviço social de diversas formas, levando alimento para aqueles que precisam, levando conforto, carinho, assistência fraterna e tudo mais. Ok? Então, para aqueles que pensam que os espíritas, né, somente estudam o processo reencarnatório, estão enganados. Não, não é somente isso. Ok? Aliás, o espiritismo sem a caridade não é nada, porque a religião espírita trouxe o lema que todo espírita conhece: fora da caridade não há salvação.
Então não é fora do espiritismo, não é fora da igreja, não é fora disso ou daquilo, é fora da caridade. O único jeito de sermos salvos, e a salvação não é do jeito que as outras religiões pensam, né? O único jeito de sermos salvos é praticando a caridade, não é tendo conhecimento. É fazendo bem, é agindo da forma que Jesus nos ensinou a agir. Fazer o bem, sem interessar a quem. Que a vossa mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita. Perdoar não 7 vezes somente, mas 70 vezes 7, e até os seus inimigos. Não julgar para não sermos julgados. Amar aos outros, ao próximo, como amar a si mesmo. Não fazer aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. Fazer aos outros aquilo que você gostaria que te fizessem. Não se julgar melhor do que o outro, mas se colocar em condição de ser melhor para o outro. Nunca melhor do que, mas para o outro. Isso é a doutrina espírita. O conhecimento da relação espírito e homem, né? Por que é o espírito na visão espírita? O espírito é aquele ser que já não está dentro do corpo, está fora do corpo temporariamente, ok? Isso é o espírito. E aquele que está dentro do corpo, nós denominamos como alma, para poder identificar melhor a diferença. O que é alma? É o espírito que está preso ao corpo, ou seja, o homem, né, encarnado. Mas o espírito é quando já não está ligado ao corpo. Então, quando o ser humano desencarna, olha bem o processo que eu expliquei para vocês da encarnação. Por isso, em transe é impossível. Ok? Quando nós desencarnamos, quando nós saímos do corpo físico, essas células também são desligadas, umas após a outra, automaticamente, até mesmo pelo estado físico do corpo, pela idade ou por doenças, elas vão perdendo essa ligação. Mas existem outros pontos mais importantes, que são chamados de laços, que prendem mais ainda ao corpo, que são ligados aos chakras, que temos 7 chakras pelo corpo todo. Então esses pontos vão sendo desligados aos poucos, até o último, que as pessoas chamam de fio prateado, e por aí vai, cada um dá o nome que queira dar. Essa última ligação, que é feita praticamente no cérebro, na glândula pineal, esse é o último desligamento. Como é feito esses desligamentos? São feitos aos poucos. Ah, mas no caso de um acidente, né, que a pessoa morre no acidente, bateu com o carro, enfim, abruptamente. Essas outras células já estavam sendo desligadas há alguns tempos, sem o ser humano perceber, sem nós encarnados e espíritos percebermos. Vem sendo feito. O último laço é esse no momento do acidente. Ok? Então nós vamos observar, e pela própria experiência, que muitos doentes em estágios terminais, eles vão se acalmando, momentos antes do desencarne total. E geralmente acontece muito, a gente vê que as pessoas internadas por problema de saúde ou de acidente, quando chega num momento crítico, 3 dias antes dela desencarnar, ela se sente aliviada, se sente calma, sem dor. E os médicos até surpreendem, fulano melhorou muito, está calmo hoje, está sem dor, está uma maravilha. E 3 dias depois desencarna, abruptamente, que parece para os médicos. Não foi nada abruptamente, já estava tudo programado. Então, por que o ser humano fica com essa paz, com essa tranquilidade um momento antes? Porque já está quase todo desligado do corpo, consegue compreender a liberdade que está tendo, se sente amparado e protegido, já não sente as dores físicas do corpo. Ok? E daí, ele desencarna 3 dias depois. São casos e casos. Ok? Então, minha gente, se o espírito espíritos aqui encarnados, vamos falar das almas, né? Nós seres humanos, saíssemos repentinamente do corpo, nenhum espírito poderia tomar o seu lugar. O corpo ia perecer. Deu para entender, né?
Então é isso, minha gente. Entrantes é coisa, é invenção. Infelizmente tem muitas pessoas boas que estão sendo enganadas de boa fé, porque elas não sabem, desconhecem a doutrina espírita, desconhecem esses fundamentos, desconhecem as preparações que são feitas para a reencarnação. Tem gente falando que espíritos inferiores reencarnam quando eles querem, eles têm esse conhecimento, não, eles não têm, nem têm essa liberdade, nem têm esse poder, porque Deus não deu a eles. Toda a reencarnação aqui na Terra, em qualquer planeta, são dirigidos por espíritos superiores. E ninguém tem o direito de tentar transgredir esse conhecimento. Existem alguns casos de alguns livros que até falam que alguns espíritos trevosos tentaram fazer isso e deu tudo errado, porque eles não têm esse conhecimento e a eles não é dado esse conhecimento. Ok? Então aqueles que tentaram fazer uma coisa que não tem conhecimento só vai fazer besteira. Não tem conhecimento, não sabe como. Ok? E nesses casos esses seres nem reencarnam. Só acontece da fatalidades com a mãe, etc e tal. Mas tudo tem um motivo lá atrás que Deus permite por algum motivo. Deu para entender? Mas não progridem e não nascem. Não vivem sequer um segundo. Existem casos muito complicados a esse respeito, que eu já estudei sobre isso. E não vou trazer aqui para vocês, que isso requer uma concentração, uma seriedade muito maior do que falar aqui, né, abertamente, para muitas pessoas que sequer têm um conhecimento disso. Isso não ia ajudar em nada, ia muito piorar. Então, caso sejam vocês, ou tenham uma simpatia pelo espiritismo de Allan Kardec, eu falo de Allan Kardec porque nem dele é, na verdade o espiritismo é dos espíritos, né, que são espíritos são como nós somos, só estavam naquela época desligados do corpo, vivendo na pátria espiritual. Não são nada melhores que a gente, nem piores. São espíritos que estão passando por um processo evolutivo da mesma forma que nós estamos. Só que naquela época eles não estavam presos no corpo, do jeito que estamos atualmente. Ok? Então, gente, estudem. Busquem saber, né, se tem simpatia, se certas coisas são verdades ou não. Eu fico às vezes chateado, assim, indignado, não é bem chateado não, com pessoas que têm uma profundidade de conhecimento em certas áreas e se aventuram a falar sobre aquilo que eles não conhecem, que é nesse caso desses entrantes. Enfim, mas seja como for, só estou trazendo uma pequena luz aqui que eu posso trazer, ok? Porque se tudo está ocorrendo no nosso planeta Terra, a população aumenta desordenadamente, sem controle, a corrupção por todo lado. A gente assiste hoje, que eu não assistia na minha época infantil, na minha adolescência também, são milícias, são criminosos de todas as espécies, que não existiam. E as pessoas estão dizendo que estão chegando espíritos bons aqui na Terra. Eu só vi chegar espírito ruim, praticando atrocidade. Quando eu era criança, tu não via dentro de uma favela um bandido com uma metralhadora na mão. E hoje se vê. E essas pessoas estão falando que está chegando espírito bom. Eu só queria que eles me mostrassem onde estão esses espíritos bons. É claro que existe um número, sim. Claro que existem espíritos bons, mas é muito pequeno. Só estão chegando, na maioria, espíritos perversos. Matam por causa de 10 reais. Matam porque o cara olhou atravessado para ele. Matam porque o cara pisou no pé dele. Fabricam guerras para matar seu semelhante. Armas modernas que têm o poder de aniquilar milhares de pessoas de uma só vez. E dizem que estão chegando espíritos bons. Eu só queria ver essa quantidade de espíritos bons que estão chegando. A gente só vê o contrário. Infelizmente no Brasil, na maioria da população, em lugares pobres, quem manda ou é miliciano ou é traficante. E se não for um nem outro, tem a polícia corrupta. Nossos governantes do mundo todo, a maioria são corruptos, interesses pessoais e financeiros, egoístas. Gente passando fome, não tem o que comer, não tem o que calçar, não tem o que se vestir. Assisti algum dia desse uma reportagem triste de uma mãe e duas meninas que vivem na beira da estrada em Honduras, numa cabana de pano, nem pano plástico que elas pegaram do lixo, tampando o buraco daquelas estradas, jogando terra para receber trocados, para poderem comprar alimento, comida para sobreviverem. E vem me falar o quê?
quem está fazendo a diferença nesse planeta? Ah, existem pessoas boas? Claro que existem. Mas qual o número dela comparado aos outros? Qual o nível do poder e da riqueza de certas pessoas? Vocês acham que um jogador de futebol atualmente é justo ele ganhar 30 milhões por mês? Não são poucos, são muitos. Eu estou falando milhões por mês. Um salário que um cidadão comum, do Brasil principalmente, para ele juntar 1 milhão na sua conta, ele teria que viver 100 anos da sua vida, juntando quase todo o salário durante 100 anos, para ter 1 milhão. E uma pessoa ganha 30 milhões por mês. Ou seja, para uma pessoa comum ganhar esse dinheiro, chegar a ter 30 milhões de reais, o que o cara ganha num mês, esse ser humano teria que nascer 30 vezes, viver até 100 anos de idade e juntar todo o dinheiro que lhe for possível, no mínimo R$1.000 por mês. Ou seja, ia comer o quê? Ia viver de quê? De ar? E tem gente que acha que isso é bacana. Mas sabe por que isso? Porque a população miserável, infelizmente, quer idolatrar exatamente essas figuras. Uma pessoa que sobe no palco, que numa noite ganha 780 mil. Numa noite só, quase R$1 milhão, por ficar lá no palco 1, 2 horas. Quem fica assistindo e paga os ingressos? São os pobres e miseráveis. Infelizmente, ainda é assim. Você me desculpe, o nosso tema é os entrantes. Não esse. Mas serve para refletirmos sobre o que podemos fazer e devemos fazer. Principalmente não aceitar as coisas que nos dizem facilmente sem pesquisar. Ok? E fazer o possível para fazer o bem. Fazer o bem a quem quer que seja. Perdoar sempre. Ser indulgente. Ter paciência com os erros alheios. Conforme eu falei antes, aquilo tudo que Jesus nos disse. Ok? Fiquem na paz de Deus. E qualquer questionamento, fiquem à vontade para fazer o comentário. Se tiver dentro das minhas possibilidades de conhecimento, terei imenso prazer em responder a cada um de vocês. Fiquem na paz de Deus. Muito obrigado para aqueles, principalmente, que conseguiram ficar até o final. Tchau, fui.